Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais, instruções técnicas no ambiente onde atuo. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês, trocar uma ideia de uma função, de uma figura, de uma pessoa muito importante dentro dos sistemas de gestão, seja ele qual for, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ou outro qualquer sistema de gestão. Então fica até o final do vídeo, aproveite esse conteúdo para aplicar no seu dia a dia. Para começar a falar dessa figura tão importante, a gente precisa entender o sistema de gestão. Para que serve esse sistema de gestão, né? O sistema de gestão ele vai trazer base, ele vai trazer dados, ele vai trazer para a gente maneiras de cuidar, de gerenciar, seja qual área você estiver atuando, seja qualidade, seja meio ambiente, seja saúde e segurança, seja finanças, seja qualquer sistema de gestão. Então, ele vai fornecer informações, dados e vai ajudar você a elaborar procedimentos e instruções para que você tenha uma melhoria contínua dentro da sua organização. Então, esse é o primeiro ponto. O sistema de gestão, ele tem esse foco para você gerenciar, para você cuidar. Existe uma série de ferramentas que você vai aplicar dentro de sistemas de gestão e que vai auxiliar a você nesse gerenciamento. Inclusive, aproveita, dá uma corrida aí no Diário do TST, no canal. Você vai ver que tem bastante vídeo falando sobre gestão, bastante informação e conhecimento para você aplicar no seu dia a dia, para você absorver esse conhecimento e utilizar, implantar, implementar, criar procedimentos novos dentro da sua empresa. Independente do foco, seja qualidade, seja meio ambiente ou segurança do trabalho. E para que você tenha tudo isso funcionando de maneira organizada, você precisa ter alguém que vá verificar isso, que vá analisar se tudo que está sendo planejado dentro do sistema de gestão esteja funcionando de maneira adequada. Então, vem aí a pessoa, a figura, a função tão importante dentro do sistema de gestão, que são os auditores e suas auditorias. Para começar, já quero deixar a dica aqui, tem 2 vídeos que eu fiz sobre auditoria, e lá eu falo também um pouquinho sobre auditores, mas hoje o foco é na função de auditor. Lá eu vou falar um pouquinho do perfil e tudo mais, mas eu quero explorar isso, desta função tão importante dentro do sistema de gestão, não da segurança, mas dentro do sistema de gestão. E falando em segurança, a gente já consegue fazer uma relação do auditor com o técnico em segurança do trabalho, né? Por quê? O técnico em segurança do trabalho, ele tem a função, não é de fiscalizar. A função de fiscalização é dos órgãos governamentais. Quem fiscaliza são os órgãos governamentais. Prefeitura, Estado, federação, enfim. Nós, técnicos, nós, pessoas que estamos dentro de uma gestão e que vamos verificar se essa gestão está funcionando de maneira adequada, é justamente olhar para ela e transformar aquilo que está sendo verificado em relatório, em base de dados, para que a gestão possa administrar, olhar para esses dados e transformar em algo efetivo, em um plano de ação lá na frente. Então, essa é a primeira relação. Técnico de segurança do trabalho e auditor, eles estão muito próximos, porque eles têm o mesmo objetivo, o mesmo foco, com atividades diferentes, com situações diferentes, mas o fim é o mesmo, ou seja, melhorar algo, né? Você vai verificar e você vai fazer um relatório enquanto auditor e vai transcrever aquilo que você viu para que a empresa possa melhorar. O técnico em segurança do trabalho, ele tem essa mesma função.
ele vai avaliar o ambiente, e aí ele está avaliando constantemente, todos os dias, todas as horas, dentro da sua jornada de trabalho, e vai transformar isso em vários relatórios, aí depende de cada situação, para que a empresa possa melhorar. Então esse é o primeiro paralelo que eu quero fazer. O técnico em administração de empresa, o técnico em meio ambiente, ele também tem essa conotação, né? De verificar, de avaliar a situação do que está sendo feito com relação à qualidade, com relação ao meio ambiente e transcrever isso para a empresa transformar isso em melhoria contínua. Sempre, né? Toda a empresa vai acontecer algo que não está acontecendo conforme planejado. Por isso que eu falo bastante na ferramenta PDCA. Também dá uma corrida aí no site, tem um vídeo falando dela. No canal também tem um vídeo falando dela. Então, a ferramenta PDCA ela vem justamente trazer isto para nós, né? O planejamento, o fazer, o verificar e o agir. Porque na hora que você está verificando, você vai encontrar pontos que estão sendo executados ou que estão sendo realizados incoerentemente ou divergente daquilo que foi planejado. Então, a importância de você agir. Então, o auditor, o técnico em segurança do trabalho e as pessoas que estão envolvidas com qualidade e meio ambiente têm justamente, não digo essa função, mas é uma característica ou é uma atividade dentro destas áreas para que você possa corrigir e melhorar. Não é porque você encontrou que está errado que ele tem que ser feito do jeito que está escrito. Exemplifico. Né? Você elaborou um procedimento de atendimento à emergência. Aquele procedimento de atendimento à emergência, por algum motivo, nas suas inspeções e nas suas auditorias, não estão acontecendo da maneira que deveria ou da maneira que está escrito. Então você vai fazer a avaliação por que aquilo não está acontecendo da maneira que foi planejado. E aí você pode chegar à conclusão que o procedimento está desatualizado e que precisa ser revisto o procedimento. E não a atividade ser retrocedida ao que está sendo escrito. Então vocês precisam avaliar bem isso. E esta é a função do auditor. Esta é a característica do auditor. E eu sempre falo, e é importante vocês enxergarem isso. O auditor, o técnico, a pessoa do meio ambiente que está ali com as atividades e da qualidade, ela está e ela deve ter como objetivo enxergar a melhoria, propor ações de melhoria. Né? Eventualmente, como a gente estava explicando, vão acontecer algumas não conformidades. E o auditor tem essa característica, né? Nas brincadeiras, nas auditorias, a gente fala que o auditor tem o dedo podre, porque ele só consegue enxergar aquilo que está errado. E, na verdade, não é que ele enxerga aquilo que está errado. Como ele está fora da rotina, como ele está fora do ambiente, e eles não está ali constantemente vivenciando as atividades da organização, ele consegue enxergar algo mais fácil do que quem está ali executando as atividades todo dia. Então, a importância de você realizar auditorias dentro da sua organização. Você não precisa ter uma empresa certificada para realizar auditorias. Você pode fazer as suas auditorias sem que seja uma empresa certificada. Qual é a característica do auditor? Então, uma pessoa que ela tem que ser comunicativa, que ela tem que saber escutar, que ela tem que saber perguntar, que ela tem que saber conversar com as pessoas, a comunicação dela tem que ser muito clara, muito objetiva, ela tem que ser assertiva naquilo que ela está perguntando, entender o foco dos seus questionamentos, da sua auditoria. Então é muito importante ter esse entendimento. Não é para o auditor ou técnico ou qualquer pessoa que esteja realizando alguma auditoria ser o xerife, né? Fazer do jeito que ele quer, ele que manda, ele que sabe. Não, muito pelo contrário. O auditor ele tem que ser uma pessoa muito mais prestativa, né? Muito mais amigável, vamos dizer assim, né? É aquela pessoa que ele vai chegar, ele vai
para quebrar o gelo na conversa, ele vai falar do futebol, do final de semana, da piscina, do churrasco, enfim, de outros assuntos para que o auditado se sinta confortável em relatar aquilo que realmente acontece. Essa é a função do auditor. Entender, né, que é o objetivo desse vídeo também, é entender o que está acontecendo. Então, essa quebra de gelo, essa situação mais confortável para o auditado ou para quem está sendo ali entrevistado, vamos dizer assim, né? Tem que ter esse clima esse clima confortável, esse clima amistoso, para que realmente a gente possa identificar e entender o que está acontecendo naquele ponto. Lógico, se tiver alguma coisa não conforme, se tiver alguma coisa fora do objetivo, fora do planejado, a gente vai anotar, né, os auditores devem anotar, devem registrar isso. E quando registrar, comunique ao auditado: olha, eu estou aqui, o que você me falou e o que está escrito, e o procedimento, ou a ANR, ou requisito legal, ou instrução técnica, seja o que for, não está condizente com o que você está fazendo. Então aqui é um ponto onde é uma não conformidade, é algo que não está conforme, não é planejado com o que deveria ser. Comunique isso, seja claro e mostre isso para o auditado. Né? Ou então, se você não consegue indicar um ponto, né, uma evidência objetiva, o que a gente fala, você aponte uma observação de melhoria, do tipo: olha, você está fazendo, mas tem alguma coisa que está esquisita aí, você precisa melhorar, precisa corrigir para estar dentro dos procedimentos, dentro dos requisitos legais. Isso é uma observação de melhoria. Não é algo que, eu estou tranquilo e o auditor veio e falou para mim que eu posso melhorar, que eu estou fazendo certo. Não, a visão é totalmente diferente. É algo que o auditor não conseguiu embasar tecnicamente, através de um procedimento, de uma instrução ou de um requisito legal, mas que está capengando ali. Então precisa dar um pouquinho de atenção para isso, para não virar uma não conformidade. E aqui o auditor, ele tem que sempre olhar para o embasamento dele. Quando ele for informar, detectar, caracterizar uma não conformidade, ele tem que sempre ter alguma evidência ou algum ponto onde ele está se baseando. Qual é esse ponto? Instrução de trabalho, procedimento, requisito legal, requisito regulamentar. Qual que é a diferença entre requisito legal e requisito regulamentar? Requisito legal são as leis, então todas as NRs, todos os decretos. Requisito regulamentar, né? Os requisitos regulamentares são aqueles que são definidos pela organização. Então existem alguns procedimentos, algumas regulamentações da organização que tem que ser seguidos, e aí você também tem que verificar. Né? Então, quando você encontra algo que não está claro para você, que a pessoa que aquela atividade não está sendo realizada de maneira adequada, você vai apontar não conformidade. Então, sempre tenha um embasamento. Você não está realizando a atividade porque o item A da NR 33 está falando sobre este assunto e você está executando outra coisa, ou você não está executando essa atividade. Então, deixe isso sempre bem claro e tenha isso claro com você. Você identificou, sabe de cabeça que tem algum item desses documentos que a gente está falando e não está sendo atendido, você declara não conformidade. Se você consegue enxergar que existe alguma possível falha, mas você não consegue enquadrar isso dentro de algum requisito legal, isso não é não conformidade. É um ponto de atenção para o seu auditado. Lógico, né, reforçando que tudo isso tem que ser de uma maneira tranquila. Auditoria nenhuma deve ser pesada. E o auditor não pode transformar nisso numa auditoria pesada. É função do auditor olhar para o ambiente e entender que aquela situação é uma situação complicada para a empresa e para o auditado, porque todo mundo fica muito tenso, né? Algumas empresas
tem a auditoria como algo importante para fornecer para um cliente maior, né? Então você vai fazer uma auditoria para poder fornecer para uma empresa multinacional, para uma empresa de grande porte. E aí fica todo mundo muito tenso, porque com base na auditoria é que vai se fornecer ou não se fornecer para aquela empresa. Então veja o clima que é criado. Por isso você tem que ter habilidades de entender este clima e fazer com que esse clima seja o mais confortável possível. Seja uma pessoa, você é auditor, seja uma pessoa extremamente organizada e pontual, né? Então você vai fazer a sua auditoria, analise, reanalise o seu calendário, olhe para os processos que você vai auditar, entenda como essa auditoria vai funcionar, qual é o tamanho dessa auditoria, para que você possa se organizar de maneira efetiva. Não chegue atrasado, porque pontualidade é fundamental. Você vai ter um tempo muito curto para realizar a sua auditoria. Na sua programação, você vai ver que sempre vai faltar tempo, sempre vai ficar alguma pergunta para trás. Então, seja extremamente organizado, seja extremamente pontual. Organizado nos documentos que você vai levar, organizado nos documentos que você vai avaliar, organizado nos procedimentos que a empresa utiliza. Se você tem alguma dúvida, né, você tem que fazer um parênteses aqui, toda auditoria é preparada previamente, nada é preparado de última hora. Então, fechando parênteses, se você tiver algum questionamento, pergunte antes da auditoria, né, com relação a documentos, manuais, requisitos legais, pergunte antes para que você esteja muito bem preparado, conhecendo a empresa, sabendo quais são os processos, quais os pontos que você enxerga como crítico, para que você possa dar mais atenção àqueles pontos do que outros que não são tão relevantes. Para você identificar esses pontos críticos, você pode utilizar os relatórios das auditorias anteriores. Então, o que eu fiz anteriormente? Quais foram as avaliações feitas anteriormente? Ou por mim, ou por outras pessoas que fizeram suas auditorias. Leve em conta isso, olhe para os relatórios e enxergue a necessidade e os pontos críticos dentro da organização. Você pode estar aqui neste momento fazendo a primeira auditoria da organização, né? Então, implantei o sistema todo agora e estou fazendo a minha primeira auditoria. Então, você não vai ter um ponto crítico, mas você sabe, dentro das normas, dos procedimentos, quais são, onde está o tendão de Aquiles ali, qual que é o ponto mais frágil. Reforce a auditoria naquele ponto. Isso é importante e vai trazer resultado. Não é fazer auditoria no ponto crítico para achar não conformidades. Não é isso. É você enxergar aquele ponto crítico e saber que aquele ponto crítico é importante para a empresa e se falhar alguma coisa ali, o resultado dessa falha pode significar muito para a organização. Então, entenda isso, enxergue isso, para que você possa realmente ter um relatório ou uma auditoria que vai trazer um resultado para a organização. Então, o foco é esse, como eu falei durante o vídeo, foco sempre em melhoria, sempre em trazer algo de bom para a empresa. Falamos de organização, falamos de pontualidade, né? Porque outra coisa de pontualidade também, né? Normalmente no primeiro dia você tem a reunião de abertura com os gerentes ou o próprio dono da empresa ou algumas pessoas, né? E essas pessoas normalmente não têm um tempo muito livre, né? Não tem um tempo ali para ficar te esperando e vou chegar 15, meia hora mais tarde, né? Então, respeite esta pontualidade para que você não tenha nenhum problema e para que a auditoria seja amigável mesmo, né? Então, isso é uma outra situação que você deva sempre estar focado. Organização, pontualidade, relatórios claros, não conformidades que você vai descrever de maneira clara e objetiva. Olha, foi identificado no processo X que o procedimento Y não está sendo executado nos itens A, B e C. Então, você seja
claro na hora de você transcrever a sua não conformidade ou identificar a sua não conformidade. Um ponto importante, não relate o nome das pessoas que você entrevistou, que você conversou durante a auditoria. Isso pode causar uma inimizade dentro. Uma inimizade não, mas uma situação complicada dentro da organização. Por quê? Aquele fulano lá que não fez o procedimento, aquele fulano outro que não tomou a ação devida. Então isso é importante você ter como foco, né? Não colocar o nome das pessoas. Coloca lá que foi identificado um funcionário ou vários funcionários não fazendo uso do EPI adequado dentro do ambiente, dentro do departamento, dentro do processo XYZ. Então é importante você não relatar, não expor os auditados com relação a isso. Outra coisa, falando em expor, outra coisa que você não deve fazer, mas outra coisa que você tem que prestar e observar é a confidencialidade. Todo processo de auditoria é confidencial para a organização. Mas eu sou auditor interno, sou um funcionário da empresa, não vai ter problema. Ok, você não vai pegar a sua auditoria e vai usar de estudo de caso para outras empresas, por exemplo. Né? Você vai conversar com uma roda de amigos suas e vai falar assim, mas a empresa lá, XYZ, teve uma auditoria, fulano de tal, ciclano, beltrano. Isso não é confidencialidade. Confidencialidade é você deixar tudo o que acontece dentro da auditoria dentro da empresa. Né? Então, vai ficar ali dentro da auditoria, vai ficar dentro da organização, vai ficar dentro dos seus relatórios e dentro dos seus apontamentos. Fazer apontamento sempre. Então, auditor mais escreve do que fala, mais escuta do que fala. Então, tenha sempre um bloco de anotações para que você possa estar redigindo as suas observações, as respostas que você acha importante para a sua auditoria. Então, isso é importante, né? Você sempre estar escrevendo, observando. Não é porque eu deixei de perguntar que não vai ser apontado. A observação é muito importante dentro da auditoria. Você está num ambiente onde várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Pensando em segurança do trabalho, por exemplo, você pode estar auditando uma atividade e o rapaz atrás de você ou do seu lado pode estar executando outra atividade e esta outra atividade não estar condizente com alguma norma regulamentadora. Então, sempre observar. Eu costumo não, né? As normas ou a auditoria, a gestão de segurança do trabalho e de meio ambiente são auditorias, são gestões espaciais que eu costumo falar. Por que espacial? Porque não fica só dentro da organização, não fica só ali, né, no processo, no departamento, ela se expande, né? Se você pensar que meio ambiente, você tem todo o entorno da empresa, se for uma empresa química, por exemplo, onde que está indo os efluentes da organização? Se for segurança do trabalho, qual é o ruído que eu estou emitindo? Qual é o nível de ruído? Esse nível de ruído pode estar extrapolando para as outras empresas ou para as residências que estão ali próximo à empresa? Pode. Então você tem que observar e olhar para estas situações também. Então, observação, estar atento a tudo que acontece ao seu redor é extremamente importante. Relatórios claros, relatórios objetivos, muita anotação, como eu falei, você vai falar mais anotar e escutar do que falar. Então, sempre se contenha na sua fala. Nós, auditores, ou os auditores e os técnicos de segurança do trabalho, no momento de uma verificação, nós esquecemos tudo. Temos que abster dos nossos conhecimentos no momento da nossa verificação, no momento da nossa auditoria. Por quê? Podemos cair na inferência. Inferência é aquilo que você olha e você julga que está errado. E não é bem assim que as coisas funcionam. Você tem que tirar uma fotografia da situação. Então, se você tem uma inferência, ou seja, se você faz um julgamento daquilo, você pode estar apontando uma não conformidade ou olhando ou focando para uma situação que não é a realidade. E não é esse o objetivo do auditor. O auditor
como eu falei, tirar uma fotografia. E para você tirar uma fotografia, você tem que abster naquele momento dos seus conhecimentos. Você não vai falar para o auditado, mas isso aqui está correto, não está? Isso é uma inferência, isso é você conduzir o auditado, né? E a hora que você olha para um processo, você vê que você tem uma temperatura, sei lá, de um forno que deveria estar a 200 e você acha que deveria estar a 210, por experiência sua. Mas o processo não é esse. E aí você vai dar uma não conformidade porque a temperatura está fora daquilo que você imagina que esteja fora. Então essa parte de inferência é muito comum entre os auditores e tem que tomar muito cuidado, né? Auditor, no momento da auditoria, no momento da verificação, ele esquece tudo, ele não sabe nada, ele está aprendendo tudo como se fosse do zero. E é importante você ter esse foco dentro das suas auditorias e como perfil seu também do técnico em segurança do trabalho. Porque dessa forma você consegue verificar realmente o que está acontecendo e confrontar os dados e as informações ali descritas. Bom, aqui é um pouquinho do que deveria ser o auditor, um pouquinho do que se espera de um auditor. São algumas características que eu trouxe para vocês desta função tão importante dentro do sistema de gestão, visto que esta auditoria, este auditor, ele vai relatar isso para quem toma a decisão, seja o dono da empresa, seja o gerente, o diretor, para que ele possa, com essa fotografia, tomar as ações adequadas para o crescimento e desenvolvimento da organização. É isso que o auditor faz. Ele não é dedo duro, mas ele vai mostrar a fotografia que ele tirou para quem toma a decisão, para que esse tomador de decisão possa corrigir o rumo da empresa, possa corrigir o rumo das instruções, das atividades, dos dados que ele tem e colocar dentro daquilo que foi planejado ou replanejar tudo aquilo que a organização pensou, né, dentro do planejamento estratégico que a empresa tem, redirecionar ou replanejar tudo. Vai depender também da sua auditoria, da sua postura com relação ao auditor, para mostrar isso, para levar isso para quem toma a decisão. Veja a importância do auditor dentro da organização, como ele pode fazer com que a empresa melhore. Ele não vai executar, mas ele vai mostrar quais os pontos que podem ser melhorados e quais os pontos que estão em não conformidade. Lembrando que isso sempre deve ser uma fotografia do momento para os tomadores de decisão. Bom, eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. Deixe seu comentário, faço questão de responder a sua dúvida, o seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal e para você. Assim a gente vai desenvolvendo esse conhecimento juntos. E ativa o sininho, né? Ativando o sininho você vai receber o conteúdo antes. Antes de ir, né, já ia me esquecendo, vou deixar aqui para vocês o link de um curso para você aplicar dentro da sua atividade, dentro do seu dia a dia, um curso muito importante que é a implantação e implementação do sistema de gestão integrado. Então vai ter o link aqui para você acessar e você aumentar o seu conhecimento, atrelar junto com um pouquinho deste vídeo aqui e garantir ou melhorar o seu dia a dia. Lógico, também tem o site e as redes sociais do Diário do TST para você acompanhar os outros conteúdos que são disponibilizados nas redes. Então, aproveite o conteúdo, aplique no seu dia a dia e a gente se encontra no nosso vídeo.